Muito boa tarde a todos. Eu gostaria só de externar aqui a nossa satisfação, primeiro com a parceria da PM, para realizarmos esse evento no dia de hoje. Eu acho que marcar o dia de hoje, né, com um evento dessa importância é realmente bastante gratificante. E principalmente agradecer a presença de todos vocês, né, sem os quais, evidentemente, a gente não teria o sucesso que certamente nós teremos, né. E também gostaria de pontuar que é muito oportuno também o lançamento desse vídeo, né, porque ele trata de um aspecto bastante importante, mas ao mesmo tempo evidenciar que nós, de uma maneira geral, sociedade, acabamos unindo aí o conceito do hospital e do tratamento das pessoas, que sem dúvida nenhuma fundamental, importantíssimo, mas envolvemos isso com o conceito de saúde, né? E, na verdade, as verbas, muitas vezes, dos governos, da sociedade, elas são muito voltadas para o tratamento das pessoas. E, portanto, não exatamente para a saúde, mas para a tentativa da recuperação da saúde. Sem nenhuma diminuição no mérito e na importância disso, que evidentemente existe, as pesquisas hoje mostram que é fundamental que nós invertamos, né, esse nosso foco de investimento. Porque, na verdade, a saúde e a ausência da doença, portanto, ela deve ser buscada pela prevenção. Ela deve ser buscada por hábitos, por uma cultura diferenciada, na medida que nós tratemos melhor, digamos assim, da nossa saúde global, física, mental, social e tudo mais, evidentemente nós não seremos pessoas doentes e não precisaremos nem ter acesso, né, a esse tipo de tratamento posterior. As pesquisas demonstram, eu não sei exatamente o número, mas eu sei que ele está em torno de 50% mais ou menos os nossos hábitos de vida que nos conduzem, né, a uma saúde, né, ou não. Então, portanto, o assunto que o professor Edgar vai tratar hoje me parece fundamental, porque toca exatamente nessa questão, né? No que nós podemos fazer para modificar um pouco a nossa vida, buscando uma melhor qualidade de vida geral e evitando que tenhamos que depois sermos aí, pacientes de hospitais como esses que foram apresentados, né? E que, sem dúvida nenhuma, a sociedade precisa deles, cada vez com mais competência, cada vez com mais eficácia, como a CPFL está procurando colaborar que eles ajam, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e eu passo a palavra para o nosso professor para que ele possa, ou melhor, desculpe, para o nosso mestre de cerimônias aqui para que ele possa dar continuidade. Muito obrigado. Muito bem, então passamos para o tema de hoje. Lembramos que o tema da palestra de hoje será do sedentarismo à atividade física, meios de intervenção e prevenção nas lesões ocupacionais esportivas. Será abordado pelo fisioterapeuta Edgar Nunes, que é especialista em fisioterapia esportiva, membro da equipe do Dr. Osmar de Oliveira, que vocês todos conhecem, e coordenador do setor de fisioterapia esportiva do Hospital Santa Catarina de São Paulo. Então, após essa breve apresentação, lembramos que o palestrante estará à disposição, responderá às dúvidas. E vocês, então, vão pensando, né, nas perguntas que vocês poderão fazer depois. Lembramos também que o brunch estará continuando depois da palestra, portanto, fiquem à vontade. E lembramos também de desligarem os celulares, por favor. Sem mais, vamos chamar ao palco o convidado de hoje, Edgar Nunes. Vamos recebê-lo com aplausos de boas-vindas. Bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aos colaboradores da CPFL, à produção do Café Filosófico, ao curador desse módulo, Dr. Osmar de Oliveira, que me honrou com esse convite. Para mim é uma satisfação enorme estar conversando com vocês hoje sobre um tema que eu acho fundamental para todos, já que a gente vai falar de saúde, e relacionar a saúde com o trabalho, né? Nós vamos ver de que forma o sedentarismo e a atividade física influenciam na nossa atividade ocupacional. Antes da gente falar exatamente sobre esse tema, é importante a gente comentar como é o mercado de trabalho atual e o ambiente de trabalho, que isso é fundamental para o sucesso de uma empresa, Hoje, com o crescimento da economia,
e as empresas contratando cada vez mais, o avanço da tecnologia, a evolução das relações comerciais, há necessidade de uma contratação de um serviço cada vez mais especializado, qualificado, para que no final da reta se tenha produtividade com qualidade. Então as empresas começam a contratar colaboradores, funcionários que tenham a mesma missão, que tenham os mesmos valores, a mesma visão da empresa, para que isso agregue ao funcionário e à empresa amor àquilo que se faz, acreditar no trabalho que cada um realiza, acreditar no projeto da empresa. Isso hoje é fundamental. O que se busca, na maioria das vezes, é um equilíbrio entre 3 pontos, como se fosse a base de um triângulo. Um equilíbrio entre produtividade, motivação e saúde. Quando existe esse equilíbrio, as coisas, o funcionamento da empresa anda muito bem. As metas são alcançadas. Quando uma das bases, um desses 3 pontos são afetados, pelo menos um dos outros 2 pontos são afetados. Então, por exemplo, se a gente pega um indivíduo desmotivado, a produtividade dele, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Se a gente pega um indivíduo com algum problema de saúde, a motivação dele vai cair, a produtividade dele também. E se a produtividade cai, a motivação, na maioria das vezes, também vai cair. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental para o bem-estar, para a gestão da empresa. Existem hoje diversas formas, diversos estudos, meios motivacionais de como você motivar o teu funcionário, né? Hoje o meio mais utilizado é pela questão financeira e que funciona. É você elaborar metas a serem batidas e em troca disso você vai receber um bônus, um 14º, uma viagem que a empresa pague aos funcionários, enfim, existem diversas formas. Mas do que vale a gente, às vezes, trabalhar mais, conseguir captar mais recurso, se no final do ano você desenvolveu uma hipertensão arterial, você está com sobrepeso, desenvolveu uma diabetes, até que ponto isso vale a pena? Então começa a se pensar em outras formas de motivação, não só pela forma financeira, mas sim de gerar saúde para o indivíduo. E esse tipo de motivação agrega um valor que o dinheiro não agrega. Agrega um valor de a empresa está preocupada comigo, eu sou importante para a empresa, o meu afastamento para a empresa é prejuízo, não só financeiro, mas da qualidade do meu serviço. E uma das formas de se motivar pela saúde e de gerar saúde também é através do exercício físico. Tudo bem? Quando esse triângulo com esses 3 pontos, ele está inserido no nosso ambiente de trabalho. Hoje as pessoas, elas passam mais tempo no trabalho do que em casa ou numa atividade de lazer, viajando. Então a gente passa muito mais tempo trabalhando. Então é importante que nesse período, às vezes de 8, às vezes tem pessoas que trabalham 2 períodos, né, para complementar a renda, é importante que nesse período a gente tenha um bom ambiente de trabalho, boas condições para isso. Se você trabalhar num ambiente que te favoreça, que você se sinta bem, que você converse com o teu colega, não que
não é ser amigo, isso às vezes até atrapalha, mas é ter uma relação de respeito, de coleguismo, de ajuda, de reciprocidade, isso é importante. Nesse ambiente você vai render e a empresa rende com isso, sem dúvida. Se você trabalha num ambiente desfavorável, com muita disputa, competição, inveja, medo de puxar um tapete do outro, você passar 8, 10, 12 horas nesse tipo de ambiente, você não vai conseguir. Isso vai te trazer algum mal físico, mental, saúde. A definição mais básica, eu acho que a mais importante também, é o bem-estar biopsicossocial. Trabalho é isso também. Trabalho é você estar bem fisicamente, psicologicamente e socialmente. Então, quando a gente fala de saúde no trabalho e saúde por si só, é a mesma coisa. Então, é fundamental que se busque isso. Então, vamos pensar no que tem que ser avaliado nesse ambiente, nesse meio. Primeiro, a relação interpessoal, que é isso que eu falei, né? Relação entre colegas, a relação entre chefe e subordinado. Então, isso tem que estar bem estabelecido, senão o ambiente de trabalho vira uma guerra. Outra coisa, a questão ergonômica, né? Ergonomia, né? Que é muito falado, que é uma ciência fantástica e multidisciplinar. A ergonomia, ela vai estudar todos os pontos em que protejam o trabalhador, protejam o funcionário e, ao mesmo tempo, otimizem a sua produção, otimizem a sua tarefa. A ergonomia é isso. Então, questões no ambiente que devem ser vistas, como, por exemplo, a altura de uma cadeira, a posição do teu computador, o nível de ruído, a iluminação, tudo isso é pensado para que a hora que você chegue, você consiga desenvolver sua tarefa da melhor forma possível. Então, cabe a cada um de nós, que é funcionário, que é colaborador, trazer isso para o seu superior, trazer isso para o seu chefe, que às vezes se pensa em alguma coisa que é ergonomicamente correta e é estudada para isso, mas do ponto de vista prático isso muda muitas vezes. Tem que ter adaptações, e essas adaptações, as informações vêm dos funcionários. Então, comuniquem ao seu superior, comuniquem ao seu chefe, talvez não mude de uma hora para outra, talvez não tenha nenhuma tomada de atitude, mas ir reforçando essa ideia é fundamental. Outro ponto de vista importante no ambiente de trabalho, a questão do estresse, das reações psicológicas. Isso é fundamental, gente, porque o indivíduo, ele é um ser único, ou seja, ele é composto por corpo e mente. Ele é físico e psíquico. Essas duas variáveis sempre estão influenciando a reação de uma da outra. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático disso. Se a gente pegar um atleta de alto nível, tá? Que o estresse faz parte da vida dele. Eles já estão acostumados. Mas quando eles chegam num nível de estresse muito grande, final de um campeonato, vésperas de uma prova importante, está na zona de rebaixamento, cobrança, nesse período a chance dele desenvolver uma lesão é muito maior. As lesões ocorrem muito mais frequentes nesse tipo de caso. Então esse é um exemplo de físico e psíquico. Um outro exemplo, a questão das dores crônicas, aquelas dores que não têm uma cura absoluta, não tem uma solução que você consiga chegar para o seu paciente e falar, você está curado. Não existe isso. Então a pessoa ela convive com a dor. Horas ela está melhor, em momentos ela entra numa crise aguda. E normalmente nesses casos, na maioria deles, envolve um aspecto depressivo. Essa pessoa se torna depressiva. E aquela dor física que ela sente, ela é somatizada por uma condição psicológica. Não que a dor é psicológica, não é isso. Mas o fator emocional, o fator psicológico dela, somatiza a dor física que ela sente. E isso vale no ambiente de trabalho também. Uma pessoa que trabalha num ambiente estressante tem sim mais chance de desenvolver dores no corpo,
ou alguma lesão física, postural. Então, para esse tipo de trabalho, é fundamental que se contrate uma pessoa que goste daquilo, que goste desse ambiente desafiador, de cobrança, que ela se sinta bem naquilo e que as empresas ofereçam meios dessa pessoa controlar o estresse e as reações emocionais dela. O período de descanso, para que ela possa, a hora que ela fechar a porta do escritório, que ela sair do ambiente de trabalho dela, ela vá para casa, põe a cabeça no travesseiro, não traga o trabalho, não deixa o trabalho consumir. E outro dia, e é assim que tem que funcionar. Então, é importante ver essa questão. E, por último, e mais importante, vamos pôr como mais importante, que é o que mais afasta os funcionários hoje, que é a questão dos movimentos repetitivos. Todo trabalho envolve uma rotina. Ninguém consegue fazer coisas diferentes todo dia. A gente tem que seguir uma metodologia para produzir um resultado final. Com essa rotina, os movimentos repetitivos são inevitáveis, tá? E aí casam as famosas LER ou DORT, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que LER significa lesão por esforço repetitivo e DORT, disfunção osteomuscular relacionada ao trabalho. Qual que é a diferença entre elas? Basicamente, que a LER, ela pode acontecer em qualquer ambiente, numa atividade repetitiva que você faça no seu dia a dia, no seu lazer. Acontece muito no esporte, porque a pessoa ela precisa fazer um gesto esportivo diversas vezes para alcançar a perfeição, para alcançar a melhor postura, para ter um melhor rendimento. Então, isso gera uma sobrecarga do sistema músculo-esquelético. Então, é um outro exemplo de LER. E a DORT, que é a lesão relacionada ao trabalho. Cada função que a gente realiza predispõe a uma lesão específica. Então, por exemplo, funções administrativas. Pessoas que trabalham longo tempo diante do computador, ficam horas sentadas, tendem a ter o quê? Um tipo de lesão mais comum, que é dores nas costas, alterações posturais, dores na cervical, tensões, as tendinopatias, as tendinites, cotovelo, ombro. Isso tudo a ergonomia estuda e procura formas de se prevenir. Ou se a gente pegar o exemplo de um trabalhador numa linha de produção numa fábrica, que tem que fazer movimentos com a coluna ou dobrar muitos joelhos, vai ter um outro tipo. Pessoal que cuida da rede elétrica da cidade, também. Então a ergonomia pensa na melhor forma de se prevenir isso e oferecer ferramentas para aquele profissional conseguir trabalhar bem. Então, as ferramentas que hoje são utilizadas para construção, para reparação da rede elétrica, isso tudo é pensado. Como é que eu vou proteger o meu funcionário e otimizar o trabalho dele? Tudo bem? E como a gente pode prevenir as DORTs, as lesões ocupacionais? Hoje, uma das atitudes tomadas e que tem bastante eficiência é a questão da ginástica laboral, que são exercícios curtos de 15, 20 minutos, realizados 3 vezes por semana, em média, que ajudam a prevenir essas DORTs. E melhor, além dessa parte física, a ginástica laboral traz um benefício psicológico e social, porque você sai daquele ambiente, você conversa, você brinca, então você quebra aquela rotina, você favorece a sociabilidade, você conversa com o teu colaborador, às vezes uma pessoa que você não tem muito contato, você quebra um pouco aquele clima pesado do trabalho. Então a ginástica laboral é uma ferramenta importante, mas a gente não pode achar que se eu fizer uma ginástica laboral 3 vezes por semana, eu tenho os benefícios do exercício, eu não sou um cara sedentário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você fazer 15, 20 minutos do exercício para prevenir uma lesão ocupacional, não significa que você vai ter os benefícios do esporte, da atividade física. Uma coisa não anula a outra. São coisas completamente diferentes. Então é importante, mas não é milagrosa. Tá? Então eu faço ginástica laboral 3 vezes por semana. E daí? Você vai conseguir prevenir alguma lesão ocupacional, é basicamente isso. Vamos supor que a empresa não te ofereça condição nenhuma.
ergonomicamente ela é errada, não tem ginástica laboral. O que você pode fazer? O que cada um de nós podemos fazer para prevenir isso? Primeiro, avaliem movimentos que vocês acham potencialmente lesivos. Isso é fácil perceber. Algum movimento que você faça que você sinta que não é legal, que exija do seu sistema musculoesquelético, que você fica numa postura ruim, evitem isso. Segundo, tentem, se possível, intercalar tarefas. Se no trabalho de vocês for possível isso, faz uma tarefa, sai, faz uma outra, depois volta para aquela, porque você perde um pouco desse movimento repetitivo. Muitas vezes isso não é possível. A cada 1 hora, 50 minutos, para 5 minutos, 10 minutos, levanta, vai no banheiro, se espreguiça, faz algum alongamento, toma uma água. Essa atitudezinha pequena ajuda demais. Você não ficar 6 horas sentado, ou 3, 4 horas, a hora que você levanta, você fala, meu Deus, já fiquei 3 horas aqui. Não. Tentem fazer isso de uma forma religiosa. A cada 5 minutos levantem e mexam o corpo. Outra coisa, o brasileiro ele tem uma cultura de procurar um médico, a maioria, lógico, a hora que realmente a lesão está grave, está russa, está incapacitante. Começou a aparecer algum sintoma, alguma coisa diferente do que realmente é, não demorem para procurar um profissional especializado, um médico, fisioterapeuta, o que for. A dor que se iniciava só no final do expediente, ela começou a evoluir para o período de trabalho inteiro. Aí você saía do trabalho e melhorava. Aí depois ela evoluiu para o teu dia a dia. Aí depois ela evolui para um tanto que você não consegue mais ficar no computador durante 1 hora, porque começa a dar dor, uma dor incapacitante insuportável. Aí você vai no médico. Isso a gente vê, porque a gente vê muito na clínica isso. A maioria das pessoas chegam assim pra gente. As alterações que são causadas nesse tecido que foi lesionado, que antes era possivelmente uma simples inflamação, já tem alterações metabólicas no tecido, alterações teciduais, alterações degenerativas, que para se recuperar isso demora muito mais tempo. E o resultado muitas vezes não é alcançado com sucesso. Fica uma dor residual, vira e mexe, incomoda, por causa da alteração do tecido. Apesar da medicina ter evoluído muito, os meios de reabilitação também terem evoluído demais, a gente não consegue ter a cura absoluta. E a pessoa fica tempos e tempos lá fazendo fisioterapia, e o tratamento é lento, e é lento mesmo, só que ele é duradouro. Então, gente, começou a aparecer alguma coisa, 2, 3 dias, tá estranho, não tomem analgésico anti-inflamatório por conta, que isso vai melhorar, mas vai mascarar. Procurem já um profissional especializado, você vai ficar menos tempo com dor, você não vai ficar afastado, você vai se recuperar muito mais fácil, o sucesso, o prognóstico vai ser muito melhor. Então, essas são algumas dicas que a gente pode ter para minimizar essas dores. Agora vamos pensar no seguinte, vamos pegar esses 2 exemplos, uma pessoa com função administrativa que fica horas trabalhando, sentada no computador, e um funcionário que tem um trabalho mais físico, mais braçal, uma linha de montagem de uma fábrica, por exemplo. Vamos pôr o sedentarismo nessa história. Uma pessoa que não faz nada de atividade física, completamente sedentário, que não prepara o teu sistema musculoesquelético, a chance dessa pessoa desenvolver uma lesão é muito maior. Não tem que pensar muito para isso, né? É muito maior. E é maior ainda naquela pessoa que tem o trabalho físico, né? Que exige ainda mais do sistema musculoesquelético dele. Esse sim está com uma chance grande de desenvolver uma DORT. Então, o esporte, a atividade física, ela é fundamental para a gente evitar essa questão das lesões ocupacionais. O sedentarismo hoje é um mal moderno e é um mal que mais mata no mundo. Não o sedentarismo por si só, mas as consequências do sedentarismo, que são, vou falar algumas.
hipertensão arterial, obesidade, diabetes tipo 2. Você aumenta em 54% a chance de ter um infarto agudo do miocárdio, colesterol alto, distúrbios hormonais, basicamente isso. Aumenta muito a chance de você ter um AVC. Essas são as doenças que mais matam hoje. E o mais interessante, a gente consegue prevenir. Então, se eu perguntar para todo mundo o que cada um deseja para a sua vida, o que é mais importante na vida de cada um e para as pessoas que vocês mais amam, eu tenho certeza que quase a maioria vai falar saúde. Eu quero estar bem, eu quero estar saudável, eu quero ver as pessoas que eu gosto bem. Só que isso é um conceito extremamente teórico no Brasil e no mundo. Hoje, os números assustam. 13% das pessoas, dos brasileiros, praticam uma atividade física regular. 13%. 60%, 60 e poucos por cento é completamente sedentário. A melhor forma de se buscar saúde como que é? A melhor arma que a gente tem é o exercício físico, é a atividade física. É uma boa alimentação, dormir bem é importante, ter qualidade no trabalho também é, mas a atividade física é uma arma eficiente, importante. Então a gente tem que usufruir disso. Então a gente cai numa dualidade. Porque você quer saúde, só que a saúde é uma coisa adquirida. Não é um conceito que você tem. Então se a gente não criar uma consciência própria de falar, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa, e não esperar que algo aconteça, não esperar que você tenha, Deus me livre, mas um infarto, ou desenvolva uma hipertensão, sabe? Vamos evitar isso, vamos criar essa consciência, criar essa percepção das coisas. O que é o sedentarismo? O sedentarismo não significa dizer que não é sinônimo de atividade, que eu não faço atividade física. Não. O sedentarismo é quando você não tem um gasto calórico suficiente durante a sua semana. Que é cerca de 2.200, 2.500 calorias por semana. Então você tem um dispêndio calórico insuficiente. Então, por exemplo, a pessoa administrativa que trabalha no computador horas lá, chega às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, cansada, chega em casa, fica com a família, toma um banho, come, dorme, acorda, e essa rotina se prolonga durante anos e anos e anos. Esse é o sedentário clássico. Tá? Esse é o clássico. Agora, por exemplo, o trabalhador braçal, o trabalhador da linha de produção, o pessoal que cuida da rede elétrica, lixeiro, enfim, esses caras não são sedentários, porque o trabalho deles envolve um gasto calórico importante. Mas também não significa dizer que eles têm os benefícios do exercício. Eles são considerados, vamos dizer, minimamente ativos. Mas é melhor do que o sedentário. Porém, ele tem mais chance de ter uma lesão se ele não faz atividade física, se ele não faz nenhum esporte. Então é importante a gente refletir um pouco sobre isso. O sedentarismo é o mal do século, sem dúvida. É o que mais mata. Então as empresas hoje buscam meios de oferecer saúde ao seu colaborador. Então incorporar a atividade física na rotina desse funcionário. É uma coisa que começa, na verdade é um conceito recente e que começa a ganhar corpo agora. Começa a se pensar nisso agora, como a gente pode pôr trabalho na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que quem trabalha muito, chega no final do dia, hoje a maior desculpa do sedentarismo, e é válida, é a questão do tempo. Eu não tenho tempo, meu dia é corrido, eu chego em casa exausto. Isso é verdade, a gente não pode negligenciar isso. É um fator real. Então, se você esperar para fazer uma atividade física, a hora que você chega em casa para depois sair, você não vai fazer. Então, tem que estar tudo muito próximo, ou dentro da própria empresa, ou parcerias que as empresas busquem com outros lugares.
Só que também volta aquela questão. Às vezes a empresa investe muito nisso e 10, 15% são adeptos a esse trabalho. E aí? Então eu tenho que ter uma consciência nossa. A gente não pode esperar, porque o lugar que eu trabalho não oferece condições. Você tem que oferecer as condições para você mesmo. Se a empresa ajudar, ótimo, maravilha. Então, isso tem que ficar bem estabelecido. Começam a acontecer alguns avanços nesse sentido, e você agregar valor ao indivíduo, você agrega agregar saúde ao indivíduo, você começa a agregar outros valores atrás disso, tá? De bem-estar, você vê uma visão mais humanitária da pessoa, e não só um número que tem que ser batido. Lógico que a questão financeira é importante, né? Você conseguir captar recursos para fazer uma viagem que você queira, para comprar uma coisa, mas tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio entre esses dois fatores. Tá? Então, como sair do sedentarismo? Como sair do sedentarismo? Do meu ponto de vista, o mais importante, o primeiro passo a ser dado e fundamental, é as pessoas acharem atividades que deem prazer em fazer, que dão satisfação para elas fazerem. Por exemplo, não adianta eu me matricular 1 ano na academia se eu odeio musculação, odeio aquele ambiente. A maioria das pessoas já devem ter passado por isso. Em 2, 3 meses você vai abandonar. É inevitável. Porque aquele negócio que era para ser uma coisa prazerosa, acaba se tornando tortuosa. Você vai porque você está pagando, você vai porque você tem que ir. Então você acaba perdendo todo o princípio do esporte e da atividade física. Não dá certo. Até os benefícios psicológicos que a gente tem com a atividade, a liberação das endorfinas, das serotoninas, são aquelas substâncias de prazer, só ocorre quando você está gostando de fazer aquilo. Então, procurem atividades que vocês gostam de fazer. Experimentem de tudo. Esportes coletivos, musculação, caminhada, pedalada, nadar, yoga, pilates, dança, tai chi chuan. Tem muita coisa aí, tem muita coisa que a gente tem que provar um pouquinho de cada ingrediente e falar, putz, isso é legal, isso eu gosto. Eu quero fazer isso. A partir desse momento, a gente vai ter os benefícios da atividade física. Procurem também atividades que mesclem 2 tipos de atividade. A parte aeróbica e de fortalecimento muscular. Se não for possível, não tem problema. Né? Então, muitas pessoas, por exemplo, partem uma tendência hoje de atividades mais lúdicas. Por exemplo, dança. A dança é uma atividade física excepcional. E ela trabalha a força com a parte aeróbica. Hoje o que está se crescendo muito, uma tendência também é a questão do Pilates. Se fala muito de Pilates, é uma modalidade interessantíssima, mas não trabalha tanto a parte respiratória, a parte cardíaca, a parte aeróbica. Não é por isso que não é indicada, mas busquem um equilíbrio. Deve-se fazer alguma coisa. Outra coisa, se você tem mais de 40 anos, se você tem alguma já patologia de base instalada, uma hipertensão, uma diabetes, enfim, o que for, é importante passar no médico antes, para ver se aquela atividade que você quer praticar é indicada no teu caso. Às vezes o cara é obeso, mas adora correr. Calma, vai sobrecarregar suas articulações, quadril, joelho, coxa, tudo. Começa nadando, pedala um pouco, perde um pouquinho de peso, depois você vai correr. Então tem que ter essa orientação, tá? Para você praticar uma atividade física segura. Uma outra coisa importante, não façam atividade sem orientação nenhuma. Então eu vou iniciar alguma prática, começar por conta é fria também. Por quê? Você precisa de orientação de como você vai treinar, de como fazer o melhor movimento, qual roupa utilizar, quando se alimentar. Então você começa a fazer uma coisa que você está empolgado para fazer, acaba se machucando, começa a ficar com dor, desanima e desiste. Então é importante ter um profissional especializado junto com isso. Falando de esporte agora, da atividade física em si.
ela pode ser extremamente prejudicial também. Extremamente prejudicial. Então a gente está falando do sedentarismo e vamos para o outro oposto. Atleta de alto nível. O cara que vive do esporte, que treina 6, 8 horas por dia, fazendo aquele gesto esportivo, aquele treinamento. Hoje já é mais que sabido que a atividade de alto nível, o atleta de alto rendimento, é uma atividade que não é saudável. Então, a carreira desses atletas são curtas, a dor é uma companheira do atleta, porque você leva o teu organismo, o teu sistema musculoesquelético a condições extremas. Você precisa de resultado, você precisa alcançar a melhor performance. Então, também não é uma coisa legal. Só que eles vivem disso, ganham para isso, e é uma escolha da vida deles, eles sabem do risco. A gente pega o exemplo das ginastas olímpicas. 22, 23 anos são veteranas já. 25 estão já quase no final da carreira. Jogador de futebol, 34 anos já é o veteranão, já é considerado velho. 34. Só para você ver, a demanda do sistema muscular foi exigido e também ocorreu uma queda do desempenho decorrente da idade mesmo. Então, nenhum nem para o outro. A gente tem que ficar aqui no meio. E o que é ficar no meio? É, no mínimo, o que a OMS recomenda é fazer, no mínimo, 150 minutos de atividade semanal. É 30 minutos por dia. O dia tem 24 horas. A gente está querendo 150 minutos por semana. É muito pouco. E com esse pouquinho, a gente já tem todos os benefícios do exercício. Um pouco mais seria melhor. Então vamos pôr 3 vezes por semana, 1 hora. Segunda, quarta e sexta. 1 horinha. Fazendo isso, você vai melhorar a tua condição respiratória, melhorar a tua aptidão cardíaca, melhorar tua força muscular, melhorar a tua resistência, melhorar tua flexibilidade, melhorar a tua postura. E a gente começa a entrar em outras coisas. A gente diminui em 54% a chance de ter um infarto, a gente diminui a chance de ter uma obesidade, a gente diminui a chance de ser diabético, desenvolver uma hipertensão. Então hoje o esporte não é mais visto como uma atividade só preventiva. Hoje a atividade física é tratamento. Hoje se trata com esporte. Eu consigo tratar minha hipertensão arterial, a gente tem alguns pacientes, principalmente hipertensão leve e moderada, que conseguem abandonar o medicamento e incorporam o exercício na atividade de vida, que controlam a diabetes, que tratam a insônia, que tratam quadro depressivo. Então, a atividade física é um meio fundamental e importante para o tratamento dessas disfunções, dessas patologias. E é por isso que começa a se ter um interesse grande de pôr a atividade física no ambiente ocupacional. Porque a gente trata do indivíduo de uma forma única, individual. A gente faz o psíquico e o físico. A gente consegue ter esses dois benefícios. Então começa a se colocar a atividade física para gerar saúde. Lógico que a empresa está preocupada com a produtividade. Ela está preocupada com isso. Ela precisa ter uma meta, senão ela quebra, não adianta. Mas se ela conseguir pôr a questão da produtividade e a questão da saúde juntas, a questão está resolvida. A gente tem um trabalhador saudável, que trabalha porque quer, agrega amor à empresa e àquilo que faz, agrega valor. Eu trabalho aqui porque o meu bem-estar é importante e isso é fundamental para a empresa. Algumas coisas que estão se fazendo, que podem ajudar a dar um upgrade nessa questão das empresas olharem com os olhos ainda mais arregalados para essa questão da atividade física, é uma lei que foi aprovada pela Câmara, ou vai ser, não tenho certeza, que é a questão do Vale Esporte. Então a empresa ela oferece R$50 por mês para o funcionário, que ganha até, em média, 5 salários, R$2.500 mais ou menos.
não é um valor muito grande, mas com R$50, com mais 50 você já faz alguma coisa. Com R$100 você já faz bastante coisa. E, em troca, a empresa vai ter aí uma dedução fiscal. Na hora de declarar o imposto de renda, ela tem alguns benefícios. Então, eu acho que essa questão do Vale Esporte foi uma coisa extremamente inteligente, que pode incentivar ainda mais. E uma pesquisa do SESI, que vai sair em outubro, que vai objetivar e quantificar tudo isso que eu falei. A questão do esporte e da produtividade. Então, eles estão fazendo uma pesquisa grande que vai dar um resultado. Fala assim, ó, põe aqui de uma forma inteligente, põe o esporte na vida das pessoas que vai dar resultado. Então, está começando a se... essa pesquisa eu acredito que vai gerar bons resultados também. E mais, pensando agora, o Brasil, nos próximos anos, ele vai passar por uma febre de esporte impressionante. Então, muita coisa nesse país, pelo menos temporariamente, vai mudar. 2014 a gente tem Copa de novo aqui no Brasil, em 2016 a gente tem Olimpíadas no Brasil. Então, o mundo inteiro vai estar de olho aqui de como a gente vai estar fazendo as coisas. Então, vamos procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Em épocas, isso a gente vê bastante, isso em épocas de grandes competições, como foi a Copa agora, as pessoas se animam em fazer exercício. Elas acabam sendo contaminadas por toda aquela febre. Então, eu acho que o momento é agora. Então, a gente vai passar por um período incrível de uma mudança, de uma evolução no esporte aqui, que as pessoas vão se falar muito disso, então vão procurar. E as empresas entrando firme com essa política, a gente pode mudar muito esse número de 13% de pessoas ativas que praticam atividade física regular. Aquelas 150 minutos, 3 vezes por semana. A gente pode subir muito esse número. E cair de 60% para metade, enfim, não sei quanto. Mas agora é a hora. Eu acho que a gente tem que aproveitar a Copa do Mundo, a gente tem que aproveitar as Olimpíadas. Vai se falar, a política brasileira vai se moldar em torno do esporte. As pessoas vão se animar. E se as empresas conseguirem colaborar ainda, isso vai ser fantástico. A gente pode fazer uma mudança permanente na nossa sociedade. Eu acredito nisso. E não ficar construindo estruturas mirabolantes para depois aquilo ficar igual um elefante branco, por exemplo. Bom, o recado está dado. Acho que essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A saúde para a gente é fundamental, é o que todo mundo quer, mas vamos fazer por onde? E não precisa de muito. Precisa de uma consciência nossa de que eu preciso me mexer, eu preciso mudar, e não começar a fazer alguma coisa depois que acontece alguma lesão, alguma disfunção. Se vocês pegarem o número de pessoas que praticam atividade física depois de um infarto, é um absurdo. A grande maioria. Porque é a hora que eu falei, eu quase morri. Eu precisei disso, eu precisei quase morrer para falar, não, agora eu vou fazer alguma coisa. Tem que parar com essa política interventiva de fazer alguma coisa só depois que acontece. A gente tem que zelar pela prevenção, pelas atividades preventivas. E isso no Brasil é muito complicado. Ninguém compra prevenção. Ninguém compra prevenção. Só compra depois que acontece. Prevenção não, né? Já é intervenção. Só faz alguma coisa depois que acontece. Resumindo, é isso. Então, estou disposto aí a responder algumas perguntas se vocês tiverem que eu possa esclarecer alguma coisa. Agradeço a atenção de todos novamente, o Café Filosófico pelo convite e obrigado. Bom, depois dessas dicas preciosas que o Edgar nos forneceu, passamos para o debate. Levantem a mão.
Na ordem serão atendidos, nós temos aqui Jéssica e Cláudia para atendê-los. Procurem serem breves, de modo que a maioria das pessoas possam participar. Obrigado. Edgar, primeiro cumprimentá-lo pela tua exposição. Eu acho que, ao mesmo tempo que ela foi simples e objetiva, né, é muito importante e tocou no ponto, digamos, fundamental aí, que é a mudança da atitude de cada um de nós. Né? Existe uma siglazinha que é muito utilizada quando nós, em recursos humanos, queremos fazer um treinamento que efetivamente mude, né, as pessoas em algum aspecto qualquer, né, que é o chá. O que seria o chá? Né? Seria o tripé, que é o conhecimento, para que você possa, a partir dele, né, processar uma mudança, a habilidade para que aquilo ocorra, né, que cada um de nós deve ter, e, finalmente, a atitude. Né? Então, esse tripé é fundamental para qualquer tipo de alteração que a gente venha a fazer na vida. Né? Eu acho que cada vez mais nós, com eventos como esse e tantos outros que ocorrem, nós temos acesso a isso, né, ao conhecimento e também temos habilidade, porque você mesmo colocou aí que podemos fazer uma série de coisas, uma simples caminhada já traz um benefício enorme. Né? Portanto, o que está faltando é exatamente que nós tomemos a atitude de colocar isso em prática. Eu acho que isso é o fundamental. Né? Aqui na CPFL, eu estou entre vários colegas aqui, evidentemente que nós que estamos aqui já sabemos disso. Né? Mas a minha intervenção não é nem uma pergunta direta, é muito mais uma conclusão de que é bom ver as tuas colocações e ver que nós estamos no caminho acertado. Né? Porque nós estamos aí com várias academias, nós temos 5 academias montadas em cidades de maior porte aí da CPFL Energia, né, para os nossos colaboradores utilizarem, né, essa academia, ou seja, incentivar a prática de atividade física. Eu também não tenho certeza se essa lei do Vale Atividade Física já foi aprovada ou não, mas aqui dentro ela já foi. Nós temos aí, cada um dos nossos colaboradores, inclusive naquelas localidades que não tem academia, nós temos um reembolso da academia local que eles queiram fazer. Então nós temos um vale onde ele vai lá também, nós reembolsamos uma boa parte aí do custo mensal com as academias para incentivá-los a fazer aí atividade física, né? Além de eventos como esse que focam bem na questão do conhecimento. Né? Então eu queria primeiro, mais uma vez, agradecer a tua participação e, junto com você, estar aqui professando de que a minha expectativa é que realmente nesses próximos anos, com tanta coisa, tanto evento esportivo que nós vamos ter, aconteça exatamente isso que você colocou, né? Que a gente se contamine positivamente para sair de uma visão e de uma posição reativa, muito mais para uma preventiva, efetivamente. Né? Sempre colocando da dificuldade disso. Né? Quer dizer, eu acho que reside, né, realmente nessa questão da atitude de cada um de nós, a grande salto qualitativo que nós possamos dar nesse aspecto. Né? Tudo bem, Edgar? Como vai? Obrigado pela presença, foi ótimo. Como Miranda disse, aqui na CPFL nós temos várias políticas de qualidade de vida que dão conta do recado. A pergunta que eu faço para você, eu quero ampliar um pouco mais o recorte do problema do sedentarismo. Qual seja, o Vale Saúde é uma ação pública que tenta dar conta do problema. Você conhece outras? Como que o Estado tem respondido a esse problema? Se você conhece, por favor, diga quais são. Se efetivamente nós temos poucas ações, o que o Estado poderia fazer para contribuir? Realmente, o Estado, nesse ponto, ele é falho. Não conheço outras medidas, além do Vale Esporte. Conheço, sim, serviços que a Prefeitura oferece. Então, serviços públicos de atendimento, mas aí já não é uma coisa de incentivar o esporte, e sim de cuidar do atleta amador. Conheço bastante coisa nesse sentido. Eu acho que a melhor forma da gente caminhar, principalmente o Estado ter um papel importante nisso, é pôr o esporte de uma forma bem definida desde a época escolar. Eu acho que ter uma formação, isso que o Miranda falou do conhecimento, ele é fundamental.
das pessoas de todos os níveis, de todas as classes, terem esse conhecimento, terem acesso à informação dos benefícios da atividade física e às vezes saber que, mas eu tenho hipertensão, eu não posso fazer, então esse tipo de estigma tem que ser quebrado. Eu acho que é falho, o Estado ainda precisa fazer muita coisa, centros de atenção às pessoas que querem. Conheço algumas coisas em São Paulo, como por exemplo, ginásticas que tem no parque, algumas coisas que as pessoas não pagam, algumas ONGs que fazem isso, mas já não é tanto o Estado. O CEL é um meio que, um modelo que tem que ser aperfeiçoado, mas que tem isso também, mas que de longe supre as necessidades da população brasileira. Isso nós estamos falando estou pensando em São Paulo, estou pensando em Campinas. Imagina isso quando a gente leva para as regiões mais periféricas do nosso país, quando a gente pensa em Rondônia, Roraima, Acre. Não desconheço, realmente acho que é falho e existem poucas coisas em grandes centros. Não tem mais perguntas? Não é possível. É verdade que não é um consultório, mas pode perguntar. Eu gostaria de ampliar um pouquinho essa questão da longevidade, né? Nós estamos numa fase onde a terceira idade tem sido ampliada, e essa fase ela é um reflexo do jovem, né? O que o jovem investe, a terceira idade colhe. Eu gostaria que você desse uma ideia de como teremos a terceira idade se continuarmos nesse nível que estamos hoje. A questão, a tendência é as pessoas viverem mais, né? As pessoas hoje vivem mais do que antes. Só que viver mais não significa viver melhor, né? Então, isso tudo que você falou é uma verdade absoluta. A saúde é uma coisa adquirida, né? Não então a gente vai plantar aquilo que a gente fizer durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, para a gente ter um envelhecimento saudável. A minha visão no quadro atual, de como as coisas estão hoje, pensando nesses números absurdos, as pessoas morrerem cada vez mais por problemas que são evitáveis. Então, a gente vai continuar tendo o número de infartos de uma forma absurda, o número de hipertensos absurdos, o número de diabéticos também, o tipo 2, né, que é aquela diabetes adquirida. Então, o futuro é esse. Não tem muito o que a gente imaginar se as coisas não são mudadas agora. Então, em suma, define o seguinte: as doenças crônicas vão continuar prevalecendo nas vidas das pessoas. Doenças crônicas evitáveis, isso que é o pior. Então, a minha visão essa é hoje. Talvez, de tudo que eu falei, eu tenho até uma visão um tanto quanto utópica da questão dos grandes eventos, de ter dessa mobilização toda. Eu acredito nisso, talvez seja uma utopia, mas hoje eu já vi que isso é possível, entendeu? Eu aqui, o Miranda me falando dos tipos de atitude que a CPFL toma. Poxa, isso é muito legal, eu não sabia disso. Se 10% das empresas fizerem isso, eu acho que é muito, né? Então, a minha visão para o futuro
nessa questão, vendo a condição hoje, ela é pessimista. Doenças crônicas prevalecendo na vida das pessoas. Opa, desculpa. Gostaria de parabenizá-lo pela palestra, Obrigado. muito clara, objetiva, abrangente e sempre atual. E atual eu digo por quê? Porque não basta apenas o conhecimento, eu acho que seria necessária uma conscientização pessoal de mudança de hábito. E isso que eu vejo como o mais difícil. Esse é um ponto. O outro seria bem menos conceitual do que as perguntas que você recebeu, mas apenas como uma contribuição de empresa que eu conheço, que nós tínhamos para intercalar essas atividades repetitivas, um espaço que se chamava Reunião Café, onde tinham mesinhas altas e as pessoas marcavam ali, então, encontro para discutir algum tipo de assunto. Então, evitando o uso da intranet para comunicação, com isso quebrando, né, uma rotina de sedentarismo. E outro aspecto, outro item nessa empresa também que é bastante louvável é o horário móvel de entrada e saída, que permite, então, você mencionou a prática de esporte no final do dia, nem sempre é possível, principalmente para profissionais que têm uma determinada função que não cabe dentro do horário de trabalho estipulado e tem um horário de trabalho mais esticado. Pela manhã, então, isso é possível, se chegar um pouco mais tarde na empresa, umas 9 horas, Lógico. e isso, né? Eu acredito nesse tipo de coisa também. Eu acho que a gente não, as empresas não precisam, obrigado, ter o exemplo, por exemplo, como a CPFL, que tem 5 academias, que pagam, que dá um reembolso. Isso é fantástico, mas pequenas coisas como essa já mudam a questão que você falou mesmo, de autoconhecimento, de vontade. Então, essa questão dos horários é fantástica. E essa questão desse café, desse encontro, do ponto de vista psicossocial, ela é super vantajosa também. São essas atitudes mesmo que eu... E gostaria, então, de agradecê-lo pela palestra e também de cumprimentar a CPFL por essa iniciativa de apoio, né, aos hospitais filantrópicos, que realmente existe tanto de energia aí que às vezes se perde por falta de uma gestão, né, gestão adequada. Então, parabéns à CPFL e aos diretores aqui presentes, né? Muito obrigada. Gostaria que você passasse para nós, diante do seu conhecimento profissional e dentro da sua clínica, o que você tem recebido de problemas e qual que é a perspectiva que você dá a essas pessoas no sentido de recuperação. Eu não digo isso com relação às pessoas de alta performance, e sim dos iniciantes a práticas esportivas. No consultório, a gente atende bastante atleta amador, tá? Então não é o cara que vive da atividade física, mas ela está incorporada. E bastante pessoas sedentárias, que isso acontece bastante, que estão lá para se reabilitar, para tratar, para voltar para o trabalho de uma forma positiva. Nesse primeiro grupo do atleta amador, ele é um grupo mais fácil de lidar. Porque normalmente a origem da dor dele está numa sobrecarga que ele fez no esporte dele. Então a gente tem que identificar o que foi isso, qual movimento que provocou. E para ele está super interessado em tratar porque o esporte faz parte da vida dele. Então a recuperação nesses casos, ela é um pouco mais rápida. Em pessoas mais ativas, a recuperação tende a ser mais rápida. Recuperação, eu digo, do sistema músculo-esquelético, tá? Tô comentando. Agora, nessa questão do profissional que chega pra gente e é sedentário, a primeira medida que a gente toma é ele falar pra gente o que lesionou ele. A gente chegar no ponto e falar, para que ponto mais objetivo, porque normalmente os pacientes falam demais
E acaba uma confusão de informação e a gente não sabe exatamente aonde que está o problema. Então a gente vai sendo de forma seca e objetiva para que ele fale, realmente foi o teclado do meu computador que deixou meu ombro aqui e eu desenvolvi essa lesão. A primeira coisa é saber o que está acontecendo. Porque não adianta, o grande problema que a gente enfrenta na reabilitação é que não adianta a pessoa ir lá fazer a fisioterapia todo dia, de uma forma legal, bacana, se nas outras 6, 7 horas ela está se machucando. Então você acaba entrando num círculo, ela melhora, piora, melhora, piora. Então você acaba não resolvendo o problema. A grande dificuldade é que a pessoa fala, mas eu não posso parar de digitar. Um exemplo. Eu não posso, o meu trabalho. E eu também não posso esperar que você exija, que você espere de mim uma cura absoluta. Porque o repouso faz parte do tratamento. O abandono da atividade lesiva faz parte do tratamento. Então esse é o maior conflito que a gente tem, e por isso que é tão difícil tratar a lesão ocupacional. Porque a pessoa simplesmente ela não pode parar. Não pode parar. Então, cai naquilo, o tratamento é lento. Quando ela chega já está, já está uma coisa crônica de 6 meses, 1 ano. Então, é um caso complicado, mas é possível o tratamento. Só que ele é lento e cai nessa questão. Tem que tirar a atividade lesiva ou tem que diminuir. E muitas vezes isso não é possível, então o tratamento fica limitado. Ah, mas o médico que eu fui não é bom, o remédio que ele me deu não é bom, o fisioterapeuta, as coisas que ele fez não é bom. Mas não é isso, a gente não é, a nossa atuação é limitada também. Não adianta a gente tratar 1 hora, se nas outras 7, 8 horas a pessoa está lá pegando caixa de novo. Então é complicado mesmo. Não tem mais ninguém? Pode levantar, por favor. Ah, tem uma pessoa aí. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do sedentarismo, que você passou um número alarmante, né, para nós, sobre o sedentarismo infantil, porque há décadas atrás nós não falávamos de criança sedentária porque a criança brincava livremente, subia em árvores, enfim. Hoje, na nossa sociedade, a criança está sedentária também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o sedentarismo infantil. Eu acho que hoje esse problema é um problema também gravíssimo, né? Porque aquilo que começava às vezes na fase adulta já começa com a criança, né? E na verdade a vida moderna hoje ela vai muito mais para o lado sedentário da coisa, né? Então essas evoluções, esses avanços tecnológicos de videogame, computador, internet, isso tudo é que o jovem quer, a criança quer. Então, a parte lúdica da criança ficou negligenciada. E a gente não pode atribuir isso só à culpa aos pais. Isso foi uma mudança, uma reestruturação da sociedade, né? Foram mudanças que foram acontecendo e a sociedade foi se adaptando a isso. Mas se adaptando de uma forma acomodada. Então, os índices de sedentarismo infantil são grandes, porque antes a criança ela não precisava fazer um esporte, né? Ela brincava, é o que você falou. Então, você quer um esporte melhor do que brincar 2, 3 horas, entendeu? Então, eu vejo que a parte lúdica das crianças foram negligenciadas, foram deixadas de lado por essa questão da tecnologia, da computação, dos videogames, e não tem como brigar com isso. Então, aí sim os pais podem atuar de alguma forma, limitando, fazendo a criança, mesmo que no começo, obrigada a fazer algum esporte, e ir conversando com ela, de novo aquela questão, o que você gosta de fazer? Ah, não sei, eu gosto de ficar aqui no computador, eu gosto de...
Então, oferece meios para essa criança, vamos fazer uma aula de natação, ver se você gosta, vai com ela, põe ele no futebol. Normalmente esses esportes coletivos funcionam, dão certo. Então, eu acho que tem que ser tomada atitudes desse ponto de vista. Agora, você pegar uma criança sedentária é muito triste e os números também são... Eu não sei te precisar o quanto, mas eu acho que de 10 anos para cá a coisa aumentou demais, demais. A gente vê muita... Eu trato muita criança com obesidade infantil. Também, algumas delas têm alguns distúrbios hormonais, mas a maioria não. A maioria é sedentária mesmo, que fica em casa e aí vai pra gente, a gente, de diversas formas, tende a mexer esse corpo, a mexer essa criança. Mas é um problema também atual. Então, acredito que nós passamos ao encerramento. Uma mensagem para os preguiçosos, né? Quem gostaria de fazer alguma, nem que seja uma pequena ginástica mental. Nós temos amanhã uma palestra, aqui às 19 horas, com Mundo Virtual, Relações Humanas Demasiado Humanas, com curadoria de Marcelo Tass. A primeira palestra será Nova Renascença ou Fim da Picada? Ponto de pergunta, com o próprio curador. Não deixem de vir e confiram a programação nossa no www.cpflcultura.com.br, mas gostaríamos de, em primeiro lugar, concluir o dia de hoje, aliás, esse evento, com um aplauso de particular agradecimento ao nosso ilustre convidado, Edgar Nunes. Então, com vocês.